Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa Coração Cativo. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, aquele que sofreu para nos dar a vida eterna. Fique conosco e assista esta breve mensagem. Via de regra, nós temos a tendência natural de reclamar da vida, dos problemas, das pequenas dores de cabeça, das enfermidades que nós enfrentamos, às vezes da falta de dinheiro e de outros problemas que somos acometidos. E às vezes até você pode pensar assim, meu Deus, como eu sofro, como eu tenho passado por lutas, como eu tenho passado por dificuldades. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que a nossa vida ela é muito tranquila comparada àquilo que Ele sofreu em nosso lugar. Uma coisa que é importante lembrar é que a cruz era do Cristo, mas a culpa do pecado era minha, era sua, era nossa. Os pecados e as enfermidades que Jesus levou sobre a cruz não pertenciam a Ele, mas sim pertenciam a nós. Quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo na cruz, nós deveríamos compreender que aquele homem refletia cada um de nós. Os nossos pecados estavam sobre ele, as nossas iniquidades estavam sobre ele, as nossas dores estavam sobre o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, ele não se tornou um sofredor da mesma categoria que nós somos, mas sim ele carregou o nosso pecado e se tornou o nosso substituto. Nós só podemos ter nova vida por intermédio do sofrimento de Cristo, por aquilo que Cristo passou na cruz. A Escritura diz que carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para nós, mortos para o pecado, agora possamos viver para a justiça, porque por suas chagas nós fomos sarados. A Bíblia diz no livro de Isaías que Jesus é o servo do Senhor, o servo sofredor, e ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E a ideia aqui é de perfurar até a morte, isto é, por causa das nossas transgressões, ele foi transpassado até morrer. O sofrimento não fica apenas em ser traspassado até a morte, mas a ideia do texto é que ele também foi esmagado, que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O sofrimento que eu e você deveríamos enfrentar, o preço que nós deveríamos pagar para termos a vida eterna, Ele pagou. Porque só Ele poderia pagar, porque nós não conseguiríamos pagar. Através da morte de Jesus na cruz, o preço foi pago, porque só Ele poderia ser o nosso substituto. E Ele aguentou a penalidade sobre o pecado, que era a ira de Deus. Ou seja, pelo sofrimento de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Nós éramos como ovelhas sem pastor, totalmente separados de Deus. Nós caminhávamos solitários na vida, abandonados, miseráveis, separados de Deus e do bom pastor, e privado do cuidado pastoral. E foi exatamente por esse motivo que o Senhor Deus fez cair sobre o seu Filho o pecado de todo o seu povo. Pois se o nosso pecado não tivesse caído sobre os seus ombros, jamais deixaríamos de viver como ovelhas desgarradas. Graças a Deus, porque Deus enviou o seu Filho amado para pagar o preço, para nos reconciliar com Deus. E através deste sofrimento, nós temos a vida restaurada, nós temos inteireza, paz, integridade, harmonia com o nosso Deus. E o nosso pecado foi pago, o pecado foi vencido, porque o cálice de Deus, da ira de Deus, o Cristo, Ele tomou esse cálice. E por causa disso, eu e você, hoje podemos ter vida e vida eterna. Que você possa olhar para Jesus, você possa olhar para a sua vida e fazer esta comparação e saber que tudo aquilo que fizermos, nada se comparará àquilo que Cristo fez por nós. Ele pagou o preço, Ele venceu. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus continue a derramar de graça sobre você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.